Você já percebeu que parte do seu sofrimento vem da luta para controlar o que nunca esteve nas suas mãos? Não é uma pergunta qualquer. É um chamado silencioso à lucidez. Porque talvez, pela primeira vez em muito tempo, alguém esteja te convidando a não lutar, mas a ver com profundidade o que se passa aí dentro, nesse espaço onde sua mente tenta costurar explicações para dores que nem sempre têm lógica. Onde você tenta se agarrar ao que passou ou se antecipar ao que pode acontecer, como se controlar fosse a única forma de não desabar. Mas e se o controle, na verdade, for o próprio peso que você carrega sem perceber? O sofrimento humano raramente nasce só do que nos acontece. Ele brota e se alimenta da expectativa de que deveríamos ter evitado o que nos feriu. Que poderíamos ter impedido a dor se fôssemos mais atentos, mais fortes, mais rápidos. E essa crença silenciosa, é uma armadilha. Sêneca, um dos grandes mestres da filosofia estoica, dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E o que ele nos entrega com essa frase não é conforto, é clareza, porque há uma dor real, aquela que vem da perda, do abandono, da injustiça. Mas existe uma dor construída, aquela que revivemos 1000 vezes em silêncio, reforçando a ferida com pensamentos que tentam controlar o incontrolável. A neurociência moderna confirma o que os filósofos antigos intuíram com sabedoria. Nosso cérebro busca atalhos, heurísticas, mecanismos rápidos para lidar com o mundo. Mas esses atalhos, muitas vezes, distorcem o que sentimos, amplificam o medo, reforçam crenças limitantes, nos fazem enxergar perigo onde há apenas incerteza. E é nesse espaço de confusão entre o real e o interpretado que o sofrimento desnecessário cresce. Cresce e toma o lugar da serenidade que, no fundo, você ainda busca. Esse vídeo não é um alívio rápido, não é um segredo revelado, nem uma fórmula mágica para apagar tudo que te aflige. Ele é um caminho, um convite à lucidez filosófica, à consciência emocional e à clareza espiritual. Ele vai te conduzir por ensinamentos milenares, pesquisas científicas e experiências práticas que revelam algo essencial. O sofrimento inútil pode ser desfeito. Ele não é parte de quem você é. Ele é um hábito mental que pode ser observado, compreendido e, pouco a pouco, dissolvido. Você está aqui porque algo dentro de você cansou. Cansou de lutar contra fantasmas, cansou de se culpar por não estar bem, cansou de tentar manter tudo sob controle enquanto o mundo escapa pelas mãos. E esse cansaço é um sinal de que chegou a hora de olhar para si com honestidade, mas sem julgamento, com coragem, mas sem pressa, com amor, mas sem ilusões. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos. Vamos entender por que o sofrimento se instala, como ele se mantém e, o mais importante, como ele pode perder força quando você aprende a se relacionar com ele de forma diferente. Com os olhos da razão, com o coração da aceitação, com a sabedoria da filosofia, porque talvez, só talvez, a verdadeira força não esteja em resistir à dor, mas em compreendê-la profundamente e permitir que, através dela, você reencontre aquilo que nunca esteve perdido: sua clareza, sua serenidade e sua liberdade interior. Agora, respire fundo. Este é o início de um caminho que não promete milagres, mas que oferece sentido. Talvez você tenha aprendido desde muito cedo que a dor é um inimigo, que quando ela chega, é preciso resistir, endurecer, lutar com todas as forças para vencê-la. E é compreensível. A maioria de nós foi ensinada assim: a reagir, a se proteger, a manter a pose mesmo quando tudo dentro de nós está em ruínas. Mas há algo profundo e silencioso que ninguém nos contou. Algo que só se descobre quando o cansaço de resistir se torna insuportável. Quanto mais você luta contra a dor, mais ela cresce. Quanto mais tenta vencê-la, mais ela se agarra a você.
como uma sombra que se alimenta da sua tentativa de apagá-la. A ciência nos mostra que o cérebro, ao identificar dor, ativa áreas ligadas ao alarme, à sobrevivência. Mas quando a mente decide resistir, quando cria tensão diante do que sente, ela não reduz o sofrimento, ela o intensifica. As redes neurais associadas à dor se acendem ainda mais. O corpo se prepara para uma batalha que nunca termina. E o que era para ser uma experiência passageira, torna-se um estado permanente de defesa, medo e exaustão. O estoicismo, com sua sabedoria ancestral, nos oferece outro caminho, um que parece estranho à primeira vista, mas que guarda uma serenidade rara. Aceitar, não como quem desiste, mas como quem compreende. Aceitar que há dores que não pedem confronto, pedem presença. Que há sofrimentos que não precisam ser vencidos, mas vistos com olhos mais calmos, mais amplos, mais humanos. Porque nem tudo depende de nós, e justamente por isso a liberdade em soltar. Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, todos falavam disso. Da importância de não desperdiçar a alma, tentando controlar aquilo que pertence ao mundo externo. E essa não é uma ideia passiva. É uma estratégia de vida. Ao aceitar o que não pode ser mudado, você redireciona sua força para aquilo que de fato está ao seu alcance. Sua atitude, sua clareza, sua integridade diante da dor. Quantas vezes você se viu preso em uma batalha mental, tentando resolver algo que já aconteceu, tentando prever cada detalhe do que ainda não veio, tentando mudar alguém que não quer mudar? Esse esforço invisível, que muitos chamam de força, é, na verdade, uma das principais fontes do sofrimento moderno. Porque ele não resolve nada, apenas consome. Há um momento em que a alma pede silêncio, não o silêncio da fuga, mas o da compreensão. Um silêncio que diz, não preciso vencer isso, preciso apenas não me perder nisso. E nesse espaço, algo novo começa a emergir. Um tipo de paz que não vem da vitória, mas da rendição lúcida. A rendição que reconhece que o controle é uma ilusão e que viver plenamente só é possível quando se aprende a soltar. Talvez a dor ainda esteja aí. Talvez ela não desapareça tão cedo, mas o peso com que você a carrega, isso pode mudar profundamente. E é por esse fio que seguiremos, porque há muito mais sabedoria em aceitar do que em resistir. E talvez o início da sua cura não esteja em derrotar a dor, mas em parar de tratá-la como inimiga. Há um tipo de sofrimento que não vem de fora. Ele não se apresenta com violência, nem com tragédias visíveis. É um sofrimento que nasce dentro, devagar, como se tivesse raízes profundas que se espalham silenciosamente pela mente. E ele tem um nome que poucos ousam pronunciar com honestidade: apego ao passado. Não o passado vivido com gratidão ou lembrança amorosa, mas o passado revivido, revisitado, reencenado mentalmente, como se ao voltar lá fosse possível alterar o desfecho, receber uma explicação, encontrar justiça ou consolo. Mas não é assim. A cada vez que você revive mentalmente um momento de dor, o seu cérebro não distingue memória de experiência presente. Ele ativa outra vez as mesmas áreas emocionais do trauma, como se estivesse acontecendo tudo de novo. As imagens, os sons, a emoção crua. O corpo reage com tensão, com aperto no peito, com aquela sensação de queda no estômago. O passado se torna presente e o presente se torna um cárcere. Sêneca advertia: o passado não está em nosso poder. Viver nele é desperdiçar o presente. Há uma verdade dura e libertadora escondida nessas palavras. Por mais que você queira consertar o que foi dito, por mais que deseje ter agido diferente, ou que o outro tivesse sido mais justo, por mais que clame por uma explicação que nunca veio, nada disso muda o que foi. O passado, quando não aceito,
se torna uma prisão emocional. E o tempo que poderia ser usado para curar, compreender, crescer, é desperdiçado no looping de memórias que só aumentam a dor. Mas não se trata de apagar lembranças. Isso seria impossível e até desumano. O que se propõe aqui é um gesto de lucidez. Observar o pensamento que te arrasta para trás. Reconhecer o impulso de voltar, de analisar cada detalhe, de imaginar falas diferentes, decisões alternativas, realidades paralelas. E nesse momento, nesse breve instante de consciência, interromper o ciclo com um fio de presença. Uma prática simples pode ser esse fio: respirar fundo, observar o corpo e sussurrar para si mesmo, com a firmeza de quem escolhe a liberdade: está fora do meu domínio. Essa frase, aparentemente simples, carrega a força de uma decisão profunda. A decisão de não se identificar com a dor revivida, de não repetir o sofrimento como se ele fosse uma identidade, um destino, porque não é. Há algo mais forte do que a lembrança, é a presença, e ela só se instala quando a mente se rende ao agora. Quando para de buscar redenção no que já passou. Quando entende que a dor só se torna mestra quando deixa de ser obsessão. O passado existe, mas ele não precisa mais existir dentro de você. A cada vez que você escolhe não revivê-lo, algo dentro de você renasce. E é esse renascimento silencioso, contínuo e real que abre espaço para a serenidade que tanto busca. À primeira vista, parece uma boa ideia. Pensar positivo. Focar no que é bom, repetir para si mesmo que vai dar certo, que tudo tem um lado bom, que basta mudar o pensamento para mudar a realidade. É reconfortante. Funciona por alguns instantes, mas, no fundo, você sente que algo não encaixa, porque por trás dessa tentativa de positividade forçada, há um silêncio incômodo, o silêncio de emoções não ouvidas, de feridas abafadas, de dores que continuam pedindo atenção, mesmo quando são encobertas por palavras bonitas. A verdade é que muitas vezes pensar positivo se torna uma forma sofisticada de negação, uma fuga disfarçada de coragem. Porque quando você tenta eliminar pensamentos negativos à força, o que está dizendo para si mesmo, mesmo que sem perceber, é que não pode sentir o que sente, que não deveria estar triste, que não deveria estar com medo, que não é permitido estar em sofrimento. Isso gera um paradoxo cruel. Além da dor original, você agora carrega a culpa de não estar bem, mesmo tentando estar. A filosofia estoica não propõe otimismo cego. Ela propõe lucidez. E lucidez exige coragem para olhar a realidade como ela é, sem dourar, sem distorcer, sem fugir. Sêneca, por exemplo, não dizia tudo vai dar certo. Ele dizia: a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Isso não é positividade, é sabedoria. É o entendimento de que há valor na adversidade, mas que esse valor só se revela quando não tentamos esconder a dor com palavras doces. Pensar positivo, quando usado como anestesia, afasta você de si mesmo. Impede que você escute a sua dor com respeito. Bloqueia a possibilidade de entendimento profundo sobre o que te fere e, paradoxalmente, reforça o sofrimento ao transformá-lo em algo proibido. É como tentar colocar perfume em uma ferida aberta, esperando que ela cicatrize mais rápido. Só que o perfume não cura, ele mascara. E a ferida, em silêncio, se inflama. Aceitar a dor não significa se render a ela. Significa permitir que ela fale, que ela ensine, que ela complete seu ciclo. Quando você para de exigir de si um estado artificial de bem-estar, algo diferente acontece. Surge uma paz discreta, uma força tranquila, a certeza de que estar mal, às vezes, também é parte do processo de se tornar inteiro. A verdadeira serenidade não nasce de frases motivacionais. Ela nasce do encontro honesto com a realidade, da disposição em sentir o que precisa ser sentido,
sem pressa para superar, sem pressão para sorrir, sem vergonha por não estar forte. Porque muitas vezes é nesse espaço despido de máscaras que a alma encontra espaço para respirar. E quando ela respira, ela começa, enfim, a se curar. Existe uma crença silenciosa que atravessa gerações. Uma crença que diz que sofrer é fraqueza, que sentir demais é vulnerabilidade indesejada, que chorar, pedir ajuda, se abalar, são sinais de alguém frágil, despreparado para a vida. E essa ideia, repetida em olhares, silêncios e frases cortantes ao longo da infância e da vida adulta, se infiltra no corpo. Vai se alojando nos ombros que se enrijecem para não parecer frágeis, nos rostos que aprendem a sorrir mesmo quando estão despedaçados por dentro, e na alma que se acostuma a se esconder, a se calar, a não incomodar com sua dor. Mas há algo profundamente cruel nessa ilusão, porque ela transforma o sofrimento em vergonha, e ao fazer isso, ela impede a cura. Quando você acredita que sentir é fracassar, começa a vestir máscaras para parecer forte. Reprime a tristeza, endurece o coração, finge controle. E tudo isso, com o tempo, cobra um preço. Exaustão emocional, solidão profunda, sensação de inadequação constante. O mundo te vê inteiro, mas dentro você sente que está por um fio. Epicteto, um dos pilares do estoicismo, dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E essa reação começa com a permissão para sentir. Porque força não é se calar. Força é olhar para dentro com sinceridade. É reconhecer que a dor existe e ainda assim permanecer presente. É ter a coragem de não fugir de si. A verdadeira força emocional não nasce da negação, mas da lucidez. Não está em parecer imperturbável, mas em não se abandonar diante do caos. A dignidade em se abalar, a grandeza em se permitir quebrar por dentro, desde que você não se perca de si nesse processo. Sofrer não é um defeito, é uma experiência humana. E quanto mais você tenta negar isso, mais se desconecta da sua essência. Quantas vezes você quis pedir ajuda, mas calou? Quantas vezes engoliu o choro para não parecer fraco? Quantas vezes ouviu: isso é drama, você precisa ser forte, isso já devia ter passado? Como se o tempo fosse o único remédio e sentir fosse um erro. A verdade é que muitas vezes quem mais sofre é quem mais tenta parecer bem. E isso não é força, é sobrevivência. Permitir-se sentir é o início do caminho de volta para casa. É quando você começa a desfazer o nó entre dor e fraqueza e a descobrir que há uma força silenciosa em admitir: eu não estou bem. Porque esse reconhecimento abre portas, portas para a compaixão, para o acolhimento, para a cura verdadeira. E quando você caminha por essas portas, descobre algo transformador. Ser forte não é não sofrer. Ser forte é não se esconder de si mesmo. É manter-se inteiro mesmo quando está ferido. É saber que sua dor não te diminui, ela te revela. Há um momento em que o sofrimento deixa de ser apenas uma sensação passageira e começa a se transformar em identidade. Isso não acontece de forma brusca, nem sempre é consciente. Vai se formando aos poucos, em silêncio, como uma camada que envolve tudo o que você sente, pensa e acredita sobre si. Quando você começa a se apresentar ao mundo e a si mesmo como alguém marcado pela dor, essa dor deixa de ser apenas uma experiência e passa a ser uma definição. E sem perceber, você se torna aquela pessoa que sofreu, aquela pessoa que foi traída, aquela pessoa que não se recupera. E isso é uma prisão delicada, porque ela tem a aparência de verdade, mas rouba de você a liberdade de se reinventar. A neurociência chama isso de reforço de redes neurais. Toda vez que você revive uma emoção, pensa sobre ela, fala sobre ela, se identifica com ela,
Você fortalece as conexões que sustentam esse estado. O cérebro, por sobrevivência, começa a operar no modo automático. E o sofrimento se torna familiar, tão familiar que a ideia de viver sem ele parece quase assustadora. Porque, de certo modo, ele passou a dar forma à sua existência. A dor, então, vira companhia, roupagem, refúgio e também prisão. O estoicismo, com sua sabedoria serena, propõe um olhar radicalmente diferente. Ele convida à observação constante. Eu sou essa dor, ou estou apenas atravessando ela? Essa pergunta simples, repetida diariamente, pode ser o início de um rompimento profundo. Porque o que você sente não define quem você é. O que você viveu não determina o que ainda pode viver. A dor que te visitou pode ter sido real, intensa, devastadora, mas ela não é o limite da sua história. Quando você se identifica com a dor, tudo o que vê é filtrado por ela. Você se protege de experiências novas por medo de sofrer de novo. Você interpreta gestos neutros como ameaças. Você duvida da sua capacidade de ser amado, de ser forte, de ser livre. E esse ciclo se retroalimenta. A dor te define. E você passa a buscar, ainda que sem perceber, situações que confirmem essa identidade. Porque é o que você conhece. É onde você aprendeu a se sentir seguro, mesmo que doa, mas há um caminho de saída. E ele começa pela consciência, pela pausa, pela pergunta que corta o ciclo. Essa dor me define? Ou é apenas algo que está acontecendo em mim agora? A diferença é sutil, mas profunda. Porque quando você percebe que pode observar a dor sem se confundir com ela, algo dentro de você se desloca. Surge um espaço, uma clareza, uma nova perspectiva. Você pode ter passado por experiências que deixaram cicatrizes, mas cicatriz não é ferida aberta. Ela é sinal de que algo se fechou, de que algo foi vencido, de que algo já passou. Quando você começa a ver a dor como algo que pode ser contemplado, e não como algo que te habita permanentemente, você dá o primeiro passo para se libertar do ciclo e reencontrar, no silêncio do seu ser, a possibilidade de viver como quem não carrega mais um rótulo colado na alma. Porque você não é o sofrimento, você é a consciência que o atravessa. Existe uma angústia disfarçada de esforço, uma tensão invisível que se instala no peito de quem tenta, todos os dias, manter tudo em ordem, prever cada detalhe, prevenir cada risco, antecipar cada movimento do mundo e das pessoas, como se isso fosse possível, como se o controle total garantisse segurança, paz, previsibilidade. Mas não garante. Ao contrário, o desejo de controle, quando se transforma em necessidade, se torna um peso, um fardo e uma fonte constante de sofrimento. Controlar é uma ilusão que cansa. Cansa porque o mundo não se curva à nossa vontade. As pessoas não agem como esperamos. O futuro não obedece aos nossos planos. E por mais que tentemos organizar a vida como quem arruma gavetas, há sempre algo que escapa, algo que foge do roteiro. Um silêncio que não foi previsto, um gesto inesperado, uma ausência que não se pode evitar. Esse é o paradoxo. Quanto mais você tenta controlar, mais se frustra. Quanto mais exige que as coisas sejam como você imagina, mais se decepciona. E no meio disso tudo, nasce a sensação de impotência, o medo do caos, a ansiedade constante, a exaustão de quem vive tentando segurar tudo com as próprias mãos, quando, na verdade, a maior parte da vida está além do nosso alcance. Marco Aurélio, em sua sabedoria serena, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos." Essa frase, simples e direta, carrega um ensinamento profundo, porque ela desloca o foco. Ela nos lembra que há um território interno onde somos senhores.
e que é nesse espaço e só nele que se constrói a verdadeira liberdade. O resto é fluxo, movimento, incerteza. E, paradoxalmente, é também onde está a beleza da vida. O controle, quando passa do limite, não traz estabilidade, traz rigidez, fecha portas, cega possibilidades. Transforma o amor em cobrança, a espiritualidade em exigência, a rotina em prisão. E sufoca a alma, que precisa de espaço para respirar, para errar, para recomeçar. Você já sentiu essa exaustão de tentar prever tudo? Já notou o quanto isso te desconecta do momento presente? O quanto te afasta da paz que tanto busca? Porque a paz não está em controlar tudo. Ela está em saber que, mesmo quando tudo foge ao controle, você permanece inteiro, presente, consciente, capaz de responder com sabedoria e não com desespero. Soltar não é desistir, é confiar. Não em um resultado específico, mas na sua capacidade de atravessar o que vier. É deixar que a vida aconteça como ela é, e não como você tenta forçar que seja. E nessa entrega há um tipo de serenidade que não se pode alcançar com esforço. Ela chega no silêncio, quando você entende que o controle não é o caminho da segurança, é o caminho da prisão. A verdadeira força está em soltar e permanecer lúcido. Mesmo assim, vivemos em um tempo onde até o sofrimento ganhou palco, onde a dor, em vez de ser acolhida em silêncio e respeito, passou a ser exibida, medida, comparada. As redes sociais criaram um novo cenário emocional, um lugar onde se disputa quem sofreu mais, quem foi mais ferido, quem tem mais razões para se sentir mal. E sem perceber, entramos em um jogo sutil, um jogo em que a dor deixa de ser um processo íntimo e se transforma em performance. Mas a dor, quando usada como instrumento de validação externa, perde sua sacralidade. Ela se torna vaidade. E isso corrói silenciosamente a alma. Essa comparação não é explícita, ela é sussurrada pela mente, nas entrelinhas dos posts, nas conversas rasas, nos olhares de julgamento. Você vê alguém lidando com algo semelhante ao que você viveu. E a mente, sem que você perceba, começa a medir. Mas eu sofri mais. Ou então, será que eu estou exagerando? A dor dele parece pior. E nesse movimento, o sofrimento deixa de ser um caminho de encontro consigo mesmo e passa a ser uma moeda de troca por atenção, por validação, por pertencimento. Só que essa moeda é falsa, porque ninguém ganha quando transforma sua dor em medida. Ninguém se cura quando transforma seu sofrimento em argumento para ser ouvido. O que acontece, na verdade, é um afastamento cada vez maior daquilo que poderia trazer cura de verdade. A escuta silenciosa, a introspecção, a aceitação sem plateia. O estoicismo nos convida a outro tipo de comparação. Uma comparação que não olha para o outro, mas para si mesmo. O que está sob meu domínio? Essa é a pergunta que importa. E nesse sentido, a única comparação válida é entre quem você foi e quem está se tornando. Entre a reação impulsiva de ontem e a resposta lúcida de hoje. Entre a dor que te dominava e a dor que agora é apenas uma visitante. Isso é crescimento. Isso é liberdade. Transformar o sofrimento em identidade social, em bandeira, em forma de reconhecimento, é caminhar por um desfiladeiro perigoso. Porque no fim, ninguém sente exatamente o que você sente. Ninguém viveu exatamente o que você viveu. E tentar explicar a própria dor para ser aceito só aumenta a sensação de solidão. O verdadeiro reconhecimento nasce dentro, quando você acolhe sua história sem precisar validá-la diante dos olhos de ninguém. Uma prática serena e poderosa é escrever. 5 minutos por dia. Um diário estoico, não para contar o que o outro fez, mas para registrar o que de fato está sob o seu poder.
o que você sentiu, o que escolheu, o que pode transformar. Porque ali, naquele papel silencioso, não há competição, não há comparação. Há apenas você, sua verdade e sua liberdade de reconstruir-se sem a necessidade de provar nada a ninguém. A dor não é medalha, não é argumento, não é ferramenta de visibilidade. Ela é um chamado sagrado. E só pode ser escutada com profundidade quando o ego se cala e a alma se recolhe. Longe das vitrines, perto da essência. É ali que ela começa a se transformar, não em espetáculo, mas em sabedoria. Há uma palavra que causa desconforto em muitos ouvidos: aceitar. Para alguns, ela soa como desistência, para outros, como fraqueza. E, em uma cultura que idolatra o controle, a luta, a superação a qualquer custo, aceitar é quase um crime. Mas essa visão está profundamente equivocada. Porque a aceitação verdadeira, aquela que nasce da filosofia e da consciência, não é passividade. Ela é poder, um poder silencioso, que não briga com o mundo, mas que também não se curva diante dele. Um poder que não foge da realidade, mas a olha com serenidade e diz: é assim que está. E mesmo assim eu permaneço. Aceitar não é cruzar os braços, não é calar a dor, não é fingir que está tudo bem. Aceitar é parar de lutar contra o que já é. É deixar de desperdiçar energia tentando transformar o irremovível. É escolher investir essa mesma energia naquilo que realmente está ao alcance. A sua atitude, a sua resposta, a sua visão de mundo. É um movimento interno, profundamente lúcido, que rompe o ciclo de resistência e abre espaço para algo novo surgir. Um novo olhar, um novo gesto, uma nova força. Sêneca dizia: a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. E nesse sentido, aceitar é reconhecer que a vida não é feita sob medida para o nosso conforto. Ela é feita para o crescimento. E o crescimento quase sempre exige dor. Não porque a dor é desejável, mas porque ela revela o que estava escondido. Ela obriga a alma a olhar para dentro, a questionar, a transformar. Quando você luta contra a realidade, você se fragmenta. Quando aceita, você se unifica. Há uma dignidade profunda em olhar para o que está acontecendo e dizer: não escolhi isso, mas posso escolher como me relaciono com isso. Essa escolha é liberdade, a única verdadeira, porque não depende do outro, não depende do tempo, não depende das circunstâncias. Ela nasce do silêncio interior, da clareza de quem aprendeu que não há paz sem aceitação. Muitos confundem aceitação com conformismo, mas o conformismo é cansaço. É desistência sem consciência. A aceitação filosófica, por outro lado, é viva, ativa, consciente. Ela não ignora a dor, nem a romantiza. Ela a observa. E, ao observá-la, aprende com ela. E, ao aprender, transforma o que pode ser transformado. E solta o que não pode. É nesse gesto que se encontra a verdadeira liberdade emocional. Porque quem aceita a realidade não se torna refém dela, se torna companheiro dela, aprende a andar junto, sem se perder, aprende a se adaptar, sem se anular, aprende a escutar, sem se submeter. A aceitação não é o fim da ação, é o início da ação lúcida, da ação sem desespero, sem ilusão, sem raiva. E quando essa aceitação se instala, mesmo que lentamente, um espaço interno se abre. Um espaço onde o sofrimento perde força, onde o ruído mental diminui, onde a vida começa a ser vivida com mais leveza, não porque tudo está resolvido, mas porque finalmente você parou de lutar contra o que não pode mudar. E isso, por si só, já é uma forma de paz. Uma forma de força, uma forma de liberdade. Há algo sutil, quase invisível, que molda completamente a experiência humana. O foco,
Aquilo em que você deposita sua atenção se expande, cresce, ganha forma, volume, intensidade. E no campo do sofrimento, isso se torna ainda mais evidente. O que você alimenta com o olhar interno, você faz florescer dentro de si, mesmo que seja um espinho, mesmo que seja uma lembrança dolorosa, um medo, uma raiva que insiste em voltar. A mente, como uma lente, amplia o que ela escolhe observar. E muitas vezes, sem perceber, você passa o dia inteiro ampliando o que mais deseja esquecer. A ciência confirma isso. Estudos em neurociência demonstram que a atenção consciente altera a atividade cerebral. Quando você foca repetidamente em uma emoção negativa, seu cérebro ativa circuitos que reforçam aquela emoção como padrão dominante. E quanto mais você se fixa na dor, mais ela se torna sua referência, sua realidade interna, sua paisagem mental. Mas há uma chave que muda tudo. A atenção pode ser treinada, pode ser deslocada, pode ser reeducada. Isso não significa negar o que se sente, nem fingir que a dor não existe. Significa aprender a não se afogar nela. Significa ampliar o campo de visão, incluir outras realidades, redirecionar a consciência. Porque você não é apenas a dor, você também é o espaço que observa essa dor. O estoicismo entende isso com clareza. Marco Aurélio, em suas meditações, repetia o exercício de retornar ao momento presente, de lembrar-se da brevidade da vida, de cultivar a vigilância interior. Ele sabia que o sofrimento cresce quando a mente se perde em divagações, suposições, arrependimentos, comparações. Ele compreendia que o domínio da atenção era, na prática, o domínio da alma. Imagine por um instante uma sala com várias janelas. A dor está em uma delas, mas há outras. Há a janela da respiração, a do corpo, a da natureza ao redor, a das pequenas ações silenciosas que você realiza todos os dias. O sofrimento se instala quando você fixa os olhos sempre na mesma janela e esquece que existem outras. O redirecionamento não é negação, é sabedoria, é equilíbrio. É uma escolha consciente de não deixar que uma única parte da experiência tome o todo para si. Uma prática possível é a dos 3 centros. 3 vezes ao dia, por 1 minuto, você se volta para o corpo, a mente e a ação. Observa sua respiração, sua postura, seus pensamentos e o que está fazendo. Um gesto simples, mas profundamente poderoso, porque ele te chama de volta. Ele te retira da espiral de pensamentos que amplificam o sofrimento. Ele te ancora no agora. E no agora, quase sempre, há menos dor do que a mente supõe. O sofrimento é real. Mas ele não precisa ser absoluto. Ele não precisa ser contínuo. Ele não precisa dominar todo o campo da sua atenção. Quando você aprende a redirecionar o foco, ainda que por instantes, começa a perceber que há vida além da dor. Que há beleza mesmo nos dias nublados, que há silêncio mesmo em meio à turbulência. E é nesse espaço de atenção consciente que nasce a possibilidade da serenidade, não como um milagre, mas como um exercício de presença, como um hábito sutil que pouco a pouco dissolve o peso do que antes parecia insuportável. Há dores que parecem irremediáveis. Situações tão extremas, tão desumanas, que desafiam qualquer tentativa de sentido. E ainda assim, foi em um desses lugares, um campo de concentração, que uma das maiores lições sobre o sofrimento foi descoberta. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, prisioneiro durante o Holocausto, perdeu tudo: família, liberdade, dignidade, até o próprio nome. E mesmo cercado pela violência mais cruel, encontrou algo que ninguém pôde tirar dele: a liberdade de escolher sua atitude diante da dor. Frankl percebeu que entre o estímulo e a resposta havia um espaço, e nesse espaço residia a liberdade interior. Ele observou que, mesmo diante da fome, da humilhação, da perda, havia homens que ainda partilhavam seu último pedaço de pão.
que ainda ofereciam um olhar de compaixão, um gesto de cuidado, um silêncio de respeito. E ele entendeu ali algo profundo. Não somos apenas vítimas do que nos acontece. Somos, acima de tudo, responsáveis pela forma como reagimos. Mesmo na dor extrema, ainda podemos escolher o sentido. Tudo pode ser tirado de um homem, escreveu ele, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância. E essa frase, tão simples e tão radical, revela a essência do que significa ser livre por dentro. Porque não se trata de negar o sofrimento. Frankl não romantizou o horror. Ele apenas descobriu que mesmo dentro do horror, ainda havia espaço para significado, para consciência, para dignidade. A filosofia estoica ecoa essa mesma compreensão. Marco Aurélio, cercado por guerras, traições e perdas, escrevia sobre a importância de manter a mente ordenada, mesmo quando o mundo ao redor desmoronava. Sêneca, exilado, dizia que não é o lugar onde estamos, mas o modo como pensamos que define a nossa liberdade. Epicteto, nascido escravo, ensinava que ninguém pode nos ferir sem o nosso consentimento interno. E Frankl, vivendo séculos depois, tornou essa sabedoria viva, encarnada, comprovada. O sofrimento, então, deixa de ser punição e se transforma em propósito. Não porque a dor é boa, mas porque diante dela você pode se revelar maior do que imaginava. E esse é o ponto mais delicado e mais poderoso. Não é a ausência de sofrimento que faz alguém forte. É a escolha consciente de dar sentido à dor, de não se apequenar diante dela, de atravessá-la com dignidade, mesmo que por dentro tudo esteja despedaçado. Frankl saiu do campo de concentração e escreveu um livro, Em Busca de Sentido. Mas o que ele encontrou ali dentro foi mais do que palavras. Ele encontrou a comprovação de que a liberdade verdadeira não está fora. Está no modo como você interpreta a sua experiência, no espaço interior que você cultiva, na decisão silenciosa de não deixar que a dor defina quem você é. E talvez, ao ouvir essa história, algo dentro de você desperte, não como comparação, mas como inspiração. Porque a sua dor, por mais única que seja, também pode ser ressignificada, também pode se tornar ponto de virada, também pode, com o tempo, revelar um novo sentido. A chave está em não esperar que ela desapareça, mas em aprender a caminhar com ela, com firmeza, com lucidez, com alma, como quem sabe que o sofrimento não precisa ser o fim. Ele pode ser o início de uma nova liberdade. Depois de tudo o que foi refletido até aqui, talvez reste um silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o da presença profunda. Aquele que surge quando algo verdadeiro toca fundo. E o que se pode dizer com honestidade é que sim, a dor faz parte da existência. Não há vida humana sem perda, sem frustração, sem momentos de escuridão. Mas há algo que pode e precisa ser questionado. Por que prolongamos a dor, transformando-a em sofrimento contínuo? Por que seguimos alimentando pensamentos, resistências, expectativas e medos que apenas intensificam aquilo que já doeu o suficiente? A filosofia estoica, a psicologia moderna e a neurociência não negam o sofrimento. Elas o desconstroem. Elas nos mostram que há camadas, que existe a dor original, aquela que é inevitável, e existe a dor fabricada, aquela que a mente insiste em reviver, resistir, comparar, julgar. Essa segunda dor é opcional. É alimentada todos os dias por hábitos invisíveis, por crenças aprendidas, por uma busca incessante por controle, por perfeição, por justiça absoluta em um mundo imperfeito. Sêneca dizia que a adversidade desperta talentos que, em circunstâncias favoráveis, teriam permanecido adormecidos. E talvez seja justamente isso que o sofrimento esteja tentando fazer com você. Despertar algo, uma força silenciosa, uma clareza mais profunda,
um novo modo de estar no mundo. O sofrimento, quando é visto com olhos filosóficos, não se torna menor, mas se torna compreensível. E o que se compreende se transforma, porque já não nos assusta da mesma forma, já não nos domina como antes. Ryan Holiday, estudioso moderno do estoicismo, diz: o obstáculo é o caminho. Essa ideia, simples e potente, muda a trajetória da alma, porque ela nos lembra que a dor não veio para nos impedir. Ela veio para nos ensinar a passar por dentro, não como mártires, não como vítimas, mas como aprendizes da vida, como quem aceita o convite da realidade e, em vez de fugir, se aprofunda. E agora, talvez reste uma pergunta. Se a dor já é certa, por que perpetuá-la com pensamentos que só aumentam sua presença? Por que dar à dor o poder de nos definir, nos paralisar, nos enrijecer? Por que não usá-la como ponto de partida para algo mais lúcido, mais livre, mais verdadeiro? Este vídeo não trouxe promessas, não ofereceu fórmulas mágicas, mas deixou sinais, caminhos, reflexões, técnicas práticas. E talvez o maior gesto que você possa fazer por si agora seja simples, mas profundo. Aplicar uma única ideia por vez. Não para se curar rapidamente, mas para começar um processo de liberação. Porque o sofrimento não desaparece com pressa, mas ele enfraquece quando você se fortalece. Quando você deixa de lutar contra ele e passa a compreendê-lo com os olhos abertos e o coração íntegro. Se você chegou até aqui, saiba, sua dor foi reconhecida, sua história foi honrada e sua força, mesmo que silenciosa, está presente. O sofrimento não é o fim da estrada. Ele pode ser o início de uma jornada mais consciente, mais serena, mais sua. E isso, por si só, já é libertador.